Aleluia, graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Maravilha, é contagiante, né, irmãos? Esse fogo, esse desenho de fogo nos remete a um momento retratado na palavra de Deus, né? E foram vistas como línguas repartidas de fogo. E ver essa encenação aqui faz com que a nossa memória, a nossa mente vá se voltar lá para Atos 2, né? Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida dessas meninas, louvo a Deus por este momento, por nós estarmos aqui nesta noite, a noite memorável, noite de ceia do Senhor. E é uma das reuniões da igreja mais singelas, mais sublimes, e eu até diria mais importantes para a igreja, para o crente, porque é um momento em que a gente se reúne para lembrar do sacrifício de Jesus e lembrar também do efeito daquele sacrifício sobre a nossa vida. É maravilhoso, irmãos, saber aonde nós estávamos, lembrar de onde nós estávamos e onde nós estamos hoje, sem merecer nada, sem nada merecer. O Senhor providencia tudo isso que nós estamos vivendo, um momento em que nós podemos dizer assim: eu sou livre, eu sou cheio do Espírito, eu hoje tenho esperança, a minha vida hoje está nas mãos de Deus, eu tenho um dono. Essa chama, ela continua caindo, enchendo os corações daqueles que creem. Amém? Nós vamos fazer a leitura em duas passagens bíblicas para a nossa meditação, e eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre estas duas passagens conhecidas nossas, uma em 1 Coríntios, no capítulo 11, do 23 ao 34, depois Mateus 26, do 26 ao 29, e nós vamos falar e meditar nessas passagens. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o 34, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer este pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Agora, uma passagem paralela, Mateus 26, do 26 até o 29. Mateus 26, versículo 26 até o 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-o aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo conosco no reino de meu Pai. Amém? Essas passagens são conhecidas dos irmãos, e eu não vou fazer uma exegese, apenas uma meditação sobre um recorte com base nesse tema, nesse título, plenitude da comunhão, recordando a cruz, vivendo a graça e esperando a glória. Um título para nós meditarmos. A plenitude da comunhão, recordando a cruz, vivendo a graça e esperando a glória. Nós sempre falamos que no momento de ceia é um momento em que nós podemos contemplar assim 3 dimensões que se relacionam com a igreja do Senhor. Uma em relação ao passado, uma em relação ao presente e outra em relação ao futuro. Dessa forma, em relação ao passado, nós fazemos uma retrospectiva. Em relação ao presente, nós fazemos uma introspecção. Em relação ao futuro, nós fazemos uma prospecção. E tudo isso que eu estou falando, essas palavras aqui, elas são sínteses do que o apóstolo Paulo fala para nós nessas palavras. Aqui, quando ele diz aqui, que todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós estamos fazendo um sermão. Toda vez que silenciosamente nós nos assentamos à mesa para participar da ceia do Senhor, é como se nós estivéssemos fazendo um mesmo sermão, toda a igreja, todos, dizendo a mesma coisa. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. Toda vez, todo mês, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. E isso nos leva e nos remete a essas 3 dimensões que têm tudo a ver com a nossa vida. Ao passado, a ceia e o passado, o memorial da cruz. Quando nós começamos a imaginar como que tudo se deu, como é que nós fomos incluídos neste plano que Deus elaborou na eternidade passada. E naquele momento ali, quando nós olhamos e vemos Jesus Cristo preparando a ceia, pedindo que se preparasse a ceia, e no momento que é repartido o pão, ele reparte o pão e diz: fazei isto em memória de mim. Ele diz: fazei em memória de mim. E há uma diferença, irmãos, muito grande em falar em memória do que
in memoriam. Quando se fala em in memoriam, nós estamos nos referindo a alguém falecido, e fazemos menção de alguém que partiu. Agora, quando falamos em memória, do jeito que Jesus quer que o façamos, nós estamos nos referindo a algo bem presente entre nós. É algo assim que não ficou simplesmente no passado. É algo que se renova cada vez que nós nos lembramos do sacrifício dele. Toda vez que eu lembro que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, isso é uma memória que eu trago para mim, para lembrar que um dia eu fui escravo do pecado, mas Ele me libertou. Um dia eu estava caminhando a passos largos para o inferno, mas Ele mudou o meu rumo. E em memória dEle eu tomo agora este pão, este cálice, e me relembro, e agradeço, e sou grato a Ele. Esse é o coração que eu tenho que ter toda vez que me assento à ceia, à mesa do Senhor. Bem certo que quando Jesus se entrega a sua vida por nós ali, Ele o faz de coração. Ele vem e cumpre aquilo que foi combinado na eternidade. Ele cumpre, ele obedece. E é por isso que o apóstolo Paulo vai fazer uma menção de Jesus, lá em Romanos 15 e 1 Coríntios, Romanos 5 e 1 Coríntios 15, sobre Jesus como o segundo Adão, aquele que veio e obedeceu. Tudo que foi determinado, ele cumpriu. Na hora da morte, na hora do sofrimento no jardim, quando ele soa gotas de sangue, ele não recua, ele persiste. Se possível, passa de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Era um momento de extrema dor, angústia na alma e no físico, e aquelas gotas de sangue que ele derrama ali, que saem do seu corpo, dos seus olhos, dos seus poros, naquele momento ali, expressa muito bem a angústia pelo qual ele estava passando, ali já no Getsemane, já naquele momento ali, mas ele estava determinado, e como o segundo Adão, que obedece, que cumpre, ele foi o motivo pelo qual a redenção foi nos permitido novamente reatar a nossa comunhão com Deus. A redenção foi então estabelecida e colocada à nossa disposição. Jesus Cristo, eu gosto de falar disto, eu gosto de lembrar que Jesus se deu, que Ele entregou a sua vida, que por causa desse sacrifício eu tenho direito à salvação. É bom, irmãos, lembrar disso, até porque isto é um dos pilares da nossa fé. A nossa fé se baseia em Cristo Jesus, em que Ele morreu e ressuscitou, e que Ele volta para buscar a sua igreja. Vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele se coloca aqui como o apóstolo Paulo faz esta comparação dele com Adão, que o primeiro Adão foi aquele através de quem veio o pecado, através deste primeiro Adão, mas através do segundo Adão, Jesus veio a salvação. O primeiro Adão trouxe a separação de Deus. O segundo Adão traz aqui para nós o momento de nós nos reconciliarmos com Deus. Eu fiz até um paralelo, irmãos, para comparar e citar para os irmãos aqui esse paralelo entre esse primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão,
ele foi criado do pó da terra. O segundo Adão veio do céu, Jesus Cristo. O primeiro Adão introduziu o pecado no mundo. O segundo Adão removeu o pecado do mundo. O primeiro Adão desobedeceu a Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, obedeceu perfeitamente ao Pai. O primeiro Adão trouxe condenação. O segundo Adão trouxe justificação. Por ele nós somos justificados. O primeiro Adão trouxe a morte. O segundo Adão trouxe a vida eterna. O primeiro Adão perdeu o paraíso. O segundo Adão abriu o caminho para o reino. Aleluia! O primeiro Adão transmitiu natureza pecaminosa, que nós herdamos. Mas o segundo Adão concede nova natureza. O primeiro Adão levou a raça humana à separação de Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, reconcilia a humanidade com Deus. O primeiro Adão foi vencido pela tentação. O segundo Adão venceu a tentação. O primeiro Adão, seu pecado atingiu todos os homens. O segundo Adão, Jesus, sua graça alcança todos os que creem. O primeiro Adão gerou descendentes mortais. Nós morremos. Já o segundo Adão gera filhos para a vida eterna. O primeiro Adão foi colocado em um jardim, no Éden. O segundo sofreu em um jardim, no Getsêmani. O primeiro perdeu a comunhão com Deus. O segundo restaurou a comunhão com Deus. E tem um detalhe, irmãos, muito interessante, que todos, a grande maioria dos pais da igreja e teólogos, Agostinho de Hipona, eles fazem menção disso, eu tenho que trazer isso aqui também, que o primeiro Adão, ele dormiu, e do lado dele saiu Eva. O segundo Adão morreu, e do lado dele saiu a igreja. Como isso? No momento em que ele está lá na cruz do Calvário, que os soldados percebem que ele já estava morto, o que o soldado faz? Pega uma lança e trapassa ele do lado. E ali do lado da costela, aonde a lança o traspassou, sai o quê? Sangue e água. O sangue que nos purifica de todo o pecado. A água que nos lava, que lava as nossas transgressões. Ali naquele momento, teologicamente falando, e nós vamos ver isso na EBS, ali nasce a igreja. Ela foi inaugurada no Pentecostes, mas ali naquele momento, na cruz do Calvário, nasce a igreja, e ali estava nascendo. O primeiro Adão teve, assim que acorda, a alegria de ver Eva, e agora o segundo Adão, depois que morre, e ele ressuscita, agora ele tem toda a igreja, todos nós estamos aqui por causa deste sangue, estamos aqui por causa desta água, ele é a água da vida, a água que mata a sede, que limpa as nossas transgressões. Por isso, em Cristo Jesus, nós vemos que o apóstolo Paulo diz que, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Em 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Glória a Deus, somos vivificados em Cristo. Pela graça que Ele nos concede, Ele permite-nos assim, esta grande e doce oportunidade que nós temos. O segundo aspecto da ceia do Senhor é o presente, o exame da vida e a comunhão da igreja. O apóstolo Paulo diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão.
E ele dá uma ordenança que não participamos indignamente, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aqui, irmãos, tem um detalhe que precisa assim, ficar bem claro na nossa mente, o participar indignamente. Muitas das vezes nós tiramos um conceito, às vezes tortuoso, desse participar indignamente. O apóstolo Paulo está dizendo, não discernindo o corpo do Senhor. Eu tenho que ter a convicção e a certeza que o momento em que eu pego este pedaço de pão e este pouquinho de suco de uva, eu estou diante de uma representação do que foi o corpo de Cristo, o sangue dele. E é uma coisa diferente, não é o mesmo, embora tenha sido feito pelas mesmas pessoas que fazem isso para consumo normal, aqui, neste momento, tem uma significação toda especial. Faz a minha memória se voltar para aquele sacrifício. Eu distingo entre aquilo que eu faço para comer, para me alimentar, e agora entre este momento em que eu estou participando da ceia. Existe um significado bem claro para o pão e para o vinho, representado pelo suco de uva na nossa ceia. O pão vai representar a comunhão. Aliás, o pão representa a comunidade de crentes, enquanto que o vinho, o cálice, representa a comunhão que nós temos uns com os outros. Então, quando nós pegamos estes dois elementos para participarmos, nós temos que ter, primeiro, bem claro que não se trata apenas de um pedaço de pão e um pouco de vinho. Eu tenho que discernir isso, para que não seja indigno para tocar. E muitas das vezes nós confundimos o ser indigno com um aborrecimento qualquer que você tem, às vezes com a tua esposa ou com o teu esposo, e diz, eu nem vou tomar a ceia porque eu não vou fazer isso indignamente. É um conceito errado, que o correto é você se consertar e ir. O indignamente aqui é não discernir o que se trata este momento. É ter uma concepção errada do que é a ceia. A ceia é um momento de comunhão entre o corpo de Cristo. É por isso que ele diz, quando ele parte o pão, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Logo, o corpo de Cristo está partido entre cada um de nós, no momento aqui da ceia. E nós temos que ter essa convicção, discernir o corpo de Cristo. Agora tem um detalhe, eu tenho que avaliar. Como é que está a minha vida? Eu tenho pecado para confessar? Então confesse. Confessar para quem? Para Deus? Para a igreja? Para o teu irmão? Faça isso. Porque tem um alerta. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E olha, irmãos, nós pegamos isso aqui, muitos fracos e doentes, e às vezes remetemos ao crente fraco na fé. O dorme é aquele que não só cochila no culto, é aquele que não tem força. Mas o significado, é que eu não trouxe os termos em grego, mas se refere à morte física mesmo. Muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Esse dorme aqui se refere a muitos que morrem. E Deus faz isso para preservar os seus. É preferível, então, que morra, para que não seja condenado com o mundo. Então, ao participarmos da ceia do Senhor,
esta análise interna que nós fazemos, esta introspecção, ela tem que ser com muita seriedade. Além de discernir o corpo do Senhor, eu faço essa introspecção. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que eu estou? Aliás, esse é o papel do crente dia a dia, né, irmãos? Cada dia nós temos que rever como é que está a nossa vida. Cada vez mais pedir perdão por algo que a gente faz e a gente talvez nem se aperceba. Às vezes nem nos apercebemos do mal que nós estamos, às vezes, causando. E eu lembro de um hino do Jair Pires, que é falado, lamento de Jair Pires. E nesse lamento, ele diz: Senhor, às vezes penso que estou te agradando e às vezes estou te trazendo aborrecimento. Eu acho interessante que muitas das vezes nós não nos apercebemos disto. E quando você abre o coração diante de Deus, para que Ele fale ao seu coração, você derrama a sua alma, o Senhor está pronto para te atender e fazer-te entender o que você realmente está fazendo. E isto, irmãos, é uma análise que nós temos que constantemente fazer. O momento do presente, nós participamos, lembrando juntos, em comunidade. E é tão importante nós estarmos aqui, é tão importante nós podermos juntos sentar à mesa do Senhor, esse momento presente, que faz com que nós consagremos a nossa vida ao Senhor, que faz com que nós relembremos o passado de dor, o passado aonde Jesus se entregou na cruz do Calvário, o nosso passado, aquele momento em que nós não merecíamos estar na sua presença, mas Ele, por graça, nos resgatou. Então, este é o aspecto do presente que nós temos em relação à Santa Ceia. O outro aspecto é a ceia e o futuro, a esperança da volta de Cristo. E aqui, irmãos, está um detalhe importantíssimo para a nossa vida, se não o mais importante. O apóstolo Paulo diz: anunciais a morte do Senhor até que venha. Toda vez que nós nos reunimos para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele volte. Veja só, isso aqui um dia vai parar. Um dia não vai ser mais preciso fazer culto de ceia, não vai ser preciso partir o pão, o cálice, não vai ser preciso, porque é só até que Ele venha, até que Ele retorne, até que Ele venha buscar a sua igreja, a sua noiva, a sua amada, lavada e remida pelo sangue dEle. E o Senhor Jesus mesmo afirma, na leitura que nós fizemos em Mateus 26, que não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Da mesma forma que nós ansiamos, que nós almejamos, que nós esperamos, que nós criamos uma expectativa da volta dEle, Ele também espera, Ele aguarda este dia. E eu falei pela manhã que um tempero da vida é a expectativa. Aliás, isso é uma expressão do pastor Youssef Akiva. E ele diz que a expectativa é o tempero da vida. Porque se você não tiver expectativa, a tua vida perde sentido, fica insossa, fica sem sabor. E, infelizmente, tem muitos que vivem a vida desta forma, sem expectativa. E por que a expectativa é o tempero da vida? Eu concordo com essa expressão dele, que quando uma pessoa nasce, está para nascer, cria-se uma expectativa nos pais. O que vai ser? Vai ser menino? Vai ser menina?
Essa expectativa, a Tayane já esclareceu. Em breve teremos o Benjamin aí. Agora tem uma outra expectativa. Com quem que ele vai aparecer? É uma expectativa. Aí depois tem as outras expectativas. Dele completar o seu ensino fundamental, o seu ensino médio. Se depois ele vai fazer uma faculdade, um curso técnico. Expectativas de com quem ele vai se casar. E a vida vai sendo sim, cheia de expectativas. E nós também temos as nossas expectativas particulares, cada um de nós temos. Dormimos e acordamos na expectativa de acordar na hora, ir para o trabalho, ir para o colégio. São expectativas. Coletivamente, nós temos uma expectativa em comum: a volta de Jesus. Essa é a nossa maior expectativa. E nós a renovamos toda vez que nós nos reunimos aqui. Toda vez que estamos aqui e relembrando a morte dele, o que ele ressuscitou, e que ele, depois que ressuscitou, foi assunto aos céus, e que depois que foi assunto aos céus, na inauguração da igreja, em Atos dos Apóstolos, o Espírito veio ficar conosco, o Consolador. E o apóstolo Paulo vai fazer uma referência ao Espírito como penhor, sabe? Como penhor desta esperança que nós temos. E eu termino, irmãos, falando sobre este penhor da esperança, que foi um termo usado em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, aonde o apóstolo diz que nós temos o penhor. Esse penhor significa que nós temos uma garantia. É um termo judicial que o apóstolo Paulo usou na hora de se referir a esta garantia. E este termo é um termo grego. A palavra é arrabon. Arrabon. E ela tem como significado isso mesmo, tá? Primeiro pagamento, depósito, entrada, pagamento inicial. Então nós temos este pagamento inicial, que é o Espírito, que está conosco, esta garantia, este penhor. E o que é mais interessante, irmãos, o dicionário eu tenho em casa lá que eu esqueci o nome agora, ele diz que esse termo, arrabon, o grego moderno, ele traz o significado de anel, sabe? Anel de comprometimento, aliança. Então, se nós olharmos para o que o apóstolo Paulo diz, que hoje nós temos este anel, este comprometimento com ele, e aguardamos o seu retorno, o Espírito Santo atua então como este anel em nossa vida, como esta aliança, este penhor que nós temos. E nós aguardamos, e a Bíblia vai se referir ao Espírito também como o amigo do noivo. O amigo, aquele que vem visitar a noiva enquanto o noivo não vem, e vai levar notícias da noiva para o noivo, enquanto o noivo manda presentes para a sua noiva. O pastor José Brandão faz esta ilustração de forma muito linda. O noivo manda presentes para a sua noiva através de quem? Através do amigo, que é o Espírito. Que presentes são esses que ele manda para a noiva? São dons, são dádivas espirituais. Ele está adornando a sua noiva. E ao mesmo tempo que ele manda essas dádivas, esses presentes para a noiva, ele leva notícias da noiva para o noivo. E uma das boas notícias que ele leva, que normalmente a noiva, quando está para casar, ela se empenha em ter bons dotes culinários, ela cozinha. E o noivo, quando retorna, o amigo do noivo, quando retorna para o noivo, vai dizer: olha,
ela cozinha muito bem, eu estive lá e ela cozinhou, você vai estar casando com uma noiva com bons dotes culinários. E como é que acontece isso no mundo espiritual? Quando nós nos reunimos, que nós fazemos o nosso culto de adoração a Deus, e o Espírito Santo está em nosso meio, e isso é uma forma de nós estarmos aqui, dando um recado, através do Espírito Santo para Ele, que o Espírito é aquele que geme, né? Que interpreta os nossos gemidos, as nossas orações impossíveis com gemidos inexprimíveis, e leva até lá. E Ele diz que os nossos cultos estão sendo realmente usados com os dons que o Senhor tem nos dado, as bênçãos, as maravilhas, as dádivas que Ele tem enviado, têm sido realmente usadas. E aqui, irmãos, eu termino falando uma coisa para os irmãos. Se você, irmão, irmã, tem um dom que está adormecido, procura despertar esse dom em ti. Se você profetizava e não profetiza mais, procure, volte ver o que está acontecendo. Reveja esse conceito. Esta dádiva que Jesus mandou para você é para que você use, é para que adorne a igreja. Os dons de cura. Quantos outros irmãos que têm dons de cura e que às vezes já pensa que é apenas da sua cabeça e já não faz mais uso disto? É necessário, irmãos, que neste momento em que a igreja está vivendo seus últimos dias na face da terra, nós nos voltemos para este penhor que o Senhor tem dado a cada um de nós, esta garantia de que nós temos de irmos estar com Ele, e as dádivas espirituais que Ele tem derramado sobre a sua igreja, sobre cada um de nós. Venhamos, irmãos, colocar isto em prática, venhamos buscar com mais ardor, com mais vontade, a presença, detectar a presença dEle em nosso meio. Ele não se faz longe, Ele está presente, Ele está em nosso meio. Quando nós permitimos que o nosso coração seja sensível, nós percebemos e vemos que Ele está no nosso meio. Que Deus possa, irmãos, nos abençoar, e que nesta noite nós sejamos gratos pelo que foi feito no passado, pelo resgate que foi pago pela nossa vida, que nós venhamos agradecer e consagrar a nossa vida no presente, enquanto aqui nós estamos, e que venhamos prospectar, anunciar a volta dEle, até que Ele venha, e que o Espírito Santo venha estar cada vez mais confirmando em nosso coração esse penhor, este anel, este compromisso que nós temos para com Ele. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos nesta noite, que Deus possa abençoar o seu coração, meu irmão, minha irmã, e que a graça do Senhor venha cada vez mais confirmar a convicção e a certeza de que Ele, muito breve, vem buscar a sua igreja. Amém?